O que acontece quando morremos? Nosso corpo entra em processo de decomposição, o coração cessa suas batidas e o cérebro desativa suas funções. Pelo menos, é o que comumente testemunhamos do lado de fora. Entretanto, e quando isso não acontece? Muitas pessoas já experimentaram situações próximas da morte e algumas relataram vislumbrar uma intensa luz branca, sentir uma forte sensação de desprendimento do corpo, encontrar indivíduos que já faleceram e reviver as memórias de suas vidas passadas. Esse fenômeno, conhecido como experiência de quase morte, tem sido objeto de estudo pela ciência durante séculos, mas por ora não temos respostas definitivas. Contudo, nesse vídeo, apresentaremos para você 5 relatos de experiências de quase morte que certamente irão abalar suas crenças. Esse é o Enigmatopia. Número 1. Alexander Eben. Alexander Eben é um neurocirurgião norte-americano que ganhou notoriedade por compartilhar sua experiência de quase morte EQM. Em 2008, ele vivenciou uma condição médica crítica que o levou a um coma profundo. Durante esse período em coma, Alexander alegou ter viajado para um estado de consciência além da sua experiência terrena. Em sua narrativa, ele descreveu ter ido a um reino espiritual, que ele descreve como um lugar de beleza e cores inimagináveis. Segundo suas palavras, nesse plano, ele encontrou entidades espirituais e até mesmo interagiu com uma presença divina que ele identificou como Orbis. Vale ressaltar que, como neurocirurgião, Alexander sempre teve uma abordagem cética em relação a experiências espirituais e de quase morte antes de vivenciar a própria EQM. Essa experiência transformou sua perspectiva, levando-o a questionar suas crenças e a explorar mais profundamente a natureza da consciência. Após sua recuperação, Alexander escreveu um livro intitulado Prova do Paraíso, publicado em 2012, onde detalha sua experiência e discute suas implicações na compreensão da mente, consciência e espiritualidade. Seu relato atraiu a atenção e gerou debates entre céticos, cientistas e pessoas interessadas na exploração do tema da vida, após a morte e experiências de quase morte. Número 2. Colton Burpo. Aos 4 anos de idade, Colton foi submetido a uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite. Durante a operação, ele teve uma EQM e alegou ter visitado o céu. Segundo seu relato, ele afirmou ter visto anjos, conhecido Jesus e ter encontrado parentes falecidos que nunca conheceu pessoalmente. Colton também descreveu o aspecto físico e emocional de sua experiência, como a música celestial e a sensação de estar em paz. Após sua recuperação, Colton começou a compartilhar essas experiências com sua família, deixando-os surpresos pelas informações que ele divulgava, detalhes que ele não poderia saber pela sua vivência comum. O relato de Colton gerou bastante repercussão e foi objeto de debate em várias esferas. Muitas pessoas acreditam que sua história confirma a existência do céu e de uma vida após a morte, enquanto outras consideram que pode ter sido resultado de sua imaginação ou influência do ambiente religioso em que foi criado. Independentemente das interpretações, sua experiência de quase morte foi descrita no livro O Céu é de Verdade. A história foi escrita por seu pai, Todd Burpo, e publicada em 2010. O Céu é de Verdade se tornou um best-seller e despertou o interesse público por experiências de quase morte, além de inspirar discussões sobre a vida após a morte e a espiritualidade. Número 3. Rita Isabel Hor. Essa senhora é uma professora do Rio Grande do Sul que compartilhou uma experiência de quase morte que viveu durante o parto de sua filha Sofia. A cirurgia era arriscada porque ela havia sofrido uma queda de uma escada quando estava grávida de 8 meses. Enquanto estava deitada na maca, Rita descreveu ter sentido seu corpo sendo atraído com força em direção a uma luz intensamente brilhante. Nesse momento, ela vislumbrou um lugar magnífico com muitas pessoas interagindo entre si. Rita estava convencida de que era o paraíso. Tamanho era o esplendor daquele lugar. Subitamente, uma voz lhe disse que ela precisava retornar, pois seus filhos precisavam dela. E então ela foi puxada de volta para dentro de seu corpo na maca do hospital. Pouco tempo depois, uma enfermeira informou a Rita que ela havia sido considerada clinicamente morta, uma vez que seus sinais vitais haviam parado.
Essa história permaneceu em segredo por um tempo, e Rita nunca a compartilhou com ninguém até sua primeira vez, em 2012, quando concedeu uma entrevista para o programa Globo Repórter. Número 4. Anita Moorjani. Anita Moorjani hoje é uma escritora indo-britânica de origem indiana que se tornou conhecida por sua notável experiência de quase morte em 2006. Ela passou por uma batalha contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Durante o auge de sua doença, Anita entrou em coma e entrou em um estado de EQM. Durante essa experiência, ela relatou ter experimentado uma sensação de paz e bem-estar indescritível. Anita descreveu ter sido acolhida por uma sensação de amor incondicional e compreensão profunda. Ela sentiu que estava em um lugar além do espaço e do tempo, onde se libertou de todas as suas preocupações, medos e limitações físicas. Durante sua EQM, Anita também relatou ter tido uma compreensão profunda da natureza da vida e da existência. Ela sentiu uma conexão com todos os seres vivos e compreendeu que a vida é muito mais do que apenas a existência física. Ela sentiu que a sua verdadeira essência era uma extensão do amor universal. Apesar da gravidade de sua condição física na época, Anita teve uma recuperação milagrosa após sua experiência de quase morte. Seu tumor cancerígeno encolheu significativamente em poucos dias e ela se recuperou completamente, o que os médicos consideraram ser um evento extremamente raro e inexplicável. Após sua recuperação, Anita compartilhou sua experiência de EQM com o mundo em seu livro intitulado Morrer para Ser Eu, lançado em 2012. E número 5. Christine Stein. Essa moça passou por um grave acidente de carro e precisou ser rapidamente levada ao hospital. Ela estava com uma hemorragia interna e um grande corte perto do coração, e os médicos trabalharam intensamente para estancar o sangramento próximo ao órgão vital. Inesperadamente, o coração dela parou de bater. Em meio a essa situação, a jovem relatou que sua consciência parecia se desprender daquele lugar e, sem saber como, ela se viu em um ambiente iluminado e belo, similar à terra, mas com cores mais brilhantes e acolhedoras. Sentiu como se estivesse caminhando sobre um chão macio, pois não estava com sapatos. Nesse lugar, ela ouviu seu nome sendo chamado e viu seus avós, que já haviam falecido há muitos anos, caminhando em sua direção. Ela só os conhecia por meio de fotografias de família. O cirurgião responsável pelo caso de Christine quase a perdeu na mesa de cirurgia, sendo necessário recorrer a várias técnicas de estímulo cardíaco para estabilizar seus sinais vitais. Surpreendentemente, ela descreveu ter tido uma experiência fora do corpo, podendo se ver na mesa de cirurgia e escutando o médico dizer que conseguiram trazê-la de volta à vida. Após aproximadamente 2 horas, a cirurgia foi concluída e o médico informou que a moça acordou chorando, o que é raro em situações desse tipo. Christine afirmou com convicção que não foi um sonho, mas que viveu aquelas imagens de alguma forma. E se você chegou até aqui, contribua com este canal, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até o próximo.